boa tarde, boa tarde a todos. Vocês me conhecem, a Luísa Nogueira, a radialista mais apaixonada. Olha com quem que eu estou hoje. Deputada Arruda, estou aqui na Assembleia, um prazer muito grande. E como eu vou impertinentear ele, uma pergunta só. Deputado, qual o recado que o senhor tem para o meu povo de Laranjeira do Sul? Povo querido Laranjeira do Sul, se você é petista, não me queira mal. Mas nós defendemos aqui Deus, pátria, família e liberdade. Nós defendemos a anistia já. Nós defendemos contagem pública dos votos. E nós mudaremos nosso Brasil. O ano que vem, vamos varrer esse lixo da esquerda para sempre. Vamos em frente, que Deus abençoe. Gente, se vocês quiserem se juntar com esse povo, fale comigo. Estou lá na rádio, vocês me conhecem. A Luísa, a locutora mais apaixonada. Olha com quem que tá. Deputado Ricardo Arruda, tamo junto. Abraço. Deputado.